Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, alegria imensa mais uma vez podermos refletir sobre a liturgia diária. Hoje, sexta-feira, dia 10 de abril, oitavo de Páscoa. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeus e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Mas Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 150 grandes peixes, 53 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então aqui, vivendo ainda a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, então essa alegria, de que o Senhor vive, venceu a morte, está conosco, nos dá esperança, nos dá alegria de acreditar, que Ele viveu e morreu por nós, por mim e por você. Devemos fazer valer a pena a nossa vida, porque muitas vezes nós a vivemos como um dia após o outro, Temos falta de aquela expectativa, aquela alegria, aquela esperança. Olhamos para tantos problemas no nosso dia a dia, e nós temos problemas, e nos apegamos a isso, somente as coisas negativas, as coisas ruins, e esquecemos daquilo que é o principal, que é o sentido da nossa vida, a finalidade para a qual nós vivemos, que é passar por essa terra, estarmos em comunhão com Deus, para que um dia possamos estar em seu reino de glória. Mas tudo isso só será possível, só foi possível, porque Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele realmente restituiu a aliança perdida, e nos fez participar, assim, da sua glória. E Jesus, aqui nessa aparição dos discípulos, ele chama, mais uma vez, ele convida à comunhão. É muito interessante, porque se nós notarmos, Jesus pede alguma coisa para comer, e os discípulos estão ali, pescando, voltando à atividade que faziam antes de seu discipulado. Não que eles não deveriam pescar alguma coisa para que pudessem comer, mas a partir da morte de Jesus, eles começam e vão entender que eles estão um outro papel agora nas suas vidas. Eles têm uma missão, de ser pescadores de homens. E se percebe que Jesus pede, mas Jesus já provê do alimento, É muito interessante, parece que Jesus pede algo para comer, mas Jesus já tinha lá preparado já
já tinha acendido o fogo, já tinha o pão para poder repartir. Então, muitas vezes Jesus nos chama e nós achamos que Deus precisa de nós, né? Mas na verdade não, Deus não precisa, mas quer precisar. Ele nos chama, mesmo sendo o alimento que sacia nossas almas, ele nos chama a participar dessa comunhão. E é isso que ele faz. Ele faz ali uma missa, né? Ele partilha novamente o pão, né? E é engraçado que aparentemente tudo apresenta que ele não tinha a aparência, né, do próprio Cristo, do próprio Jesus homem, porque eles sentiam que era Jesus, não se atreviam a perguntar. Então, se ele tivesse todo o aspecto físico, não restaria dúvida e não restaria essa desconfiança. Então, muitas vezes, Deus caminha conosco e se revela nas ações como Deus através dos aspectos em qual ele nos chama, ele convida, ele vive. Porque por isso Jesus ele nos fala a todo momento, né, que tem uma passagem ao qual Jesus ele fala que quando nós não reconhecemos, né, quando nós não vimos, quando deixamos de amá-lo, né, quando nós não o enxergamos no próximo, né, quando nós não o vimos no próximo. Então, enxergar Jesus, fazer essa comunhão é fazer essa leitura onde Jesus está e ver Jesus com mais facilidade. Então, você não precisa ver o aspecto de Cristo, né, a feição literal da pessoa fisicamente parecida com Cristo, mas Cristo está lá. Cristo se faz presente. Mas Jesus nos chama primeiramente a essa comunhão, né? Na semana passada, entre uma das homilias que eu fiz, eu falava justamente essa, né? Na ceia do Senhor. Se Jesus não faz comunhão comigo e eu só faço bem, né, acaba se tornando uma filantropia, não se torna uma verdadeira caridade, um amor verdadeiro para com o outro. Então, que nós possamos entender que a Páscoa Jesus deu a vida para nós, para nos salvar, e pede para nós uma nova postura, para que nós não voltemos para ser os homens que nós éramos antes disso. Assim como os discípulos não devem ficar somente na vida de pescadores, assim como eram, mas que eles entendam a missão nova que é ser pescadores de homem. Mas isso só vai dar se eles se alimentarem de Cristo. Então nós só vamos conseguir realizar a nossa missão se nós tivermos esse propósito de comungarmos a Cristo, ou seja, comum união com Cristo, para que nós possamos fazer as coisas segundo o que Ele deseja e como Ele gostaria que nós a fizéssemos. Senão, nós passamos a fazer as coisas simplesmente do nosso jeito e sabemos que tem tudo para dar errado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira, 8ª de Páscoa, e um ótimo final de semana.